Deus pode nos abençoar, Ele pode fazer todas as coisas, mas Ele disse, para que eu, você, nós ficamos atentos, dando ouvido e inclinando o nosso ouvido à voz do Senhor, ficando atento à vontade dEle, o desejo dEle. E qual é o desejo do Senhor? É que nós o adoramos. O Senhor nos fez imagem e semelhança dEle para que nós fôssemos adoradores. E aí nós pegamos esta promessa, irmãos, diante que o Senhor falou que nenhuma das enfermidades, das maldições que veio sobre o Egito vai vir sobre nós. E aí, diante de toda essa promessa, de todas essas magníficas palavras que o Senhor tem falado no Velho Testamento, no Novo Testamento, Jesus veio para mudar a história, para poder salvar a humanidade. E tudo quanto tem acontecido, às vezes nós nos deparamos com lutas e provas, e aí nós imaginamos. Mas o porquê? O porquê? Ele disse que não lançaria as enfermidades sobre o teu povo. Por que a humanidade sofre? Por que a humanidade padece? E aí entramos na profecia do profeta Oséias, na palavra que ele diz que o povo, quando ele está dizendo que o povo sofre, o povo padece por não conhecer as Escrituras. Então, o que acontece comigo, com você, conosco? Por que tropeçamos, irmãos? Porque não damos ouvido à voz do Senhor. Tropeçamos, às vezes, até caímos, porque não damos ouvido à palavra de Deus. Não guardamos a palavra no nosso coração para não pecar contra Deus. Quantas das vezes nós ouvimos Deus falar, nós ouvimos Deus proclamar, Deus fala hoje, fala amanhã, fala depois, fala todos os dias, mas mesmo assim, parece que entra no ouvido e sai no outro. Nós estamos naquele temor, quando estamos naquele temor, naquela graça, nós sentimos Deus falar e nós falamos agora, eu vou fazer totalmente diferente, vou mudar, vou ser diferente, mas daqui um pouco o acomodismo chega outra vez e bate na nossa porta. E nós ficamos tranquilos, parece que o negócio está tudo bem, parece que nada está acontecendo, está correndo tudo bem, as contas estão sendo pagas, eu estou com saúde, a família está bem cuidada, vamos em frente. E esquecemos das promessas que o Senhor fez. O Senhor disse que ficarmos atentos à voz dEle, fazermos a vontade dEle, inclinarmos os nossos ouvidos aos seus mandamentos, então Ele cuidaria de nós. Ele tem cuidado, Ele tem feito melhor, mas na maioria das vezes nós temos negligenciado o Evangelho de Cristo. Por quê? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Às vezes nós não conhecemos, nós não aprofundamos em conhecer o Senhor, prosseguirmos em conhecer o Senhor, sabermos como Ele é, o porquê que Ele fez tudo o que Ele fez. Não é por um acaso que Ele pegou desde o princípio, desde o homem, a imagem e semelhança dEle. Para quê? Para que o homem fosse um adorador, para que o homem o adorasse, para que o homem pudesse multiplicar e continuar adorando. Mas o homem multiplicou, o homem ficou próspero e esqueceu de ser um adorador. Você já parou para pensar quanto você adora a Deus? Quanto? Quanto tempo você tira para adorar? Quando eu falo, os irmãos, isso inclui eu também, inclui todos nós.
Quanto tempo nós tiramos para adorar a Deus? Ficamos, a maioria dos nossos dias, a maioria do nosso tempo, ficamos envolvidos com coisas para nós mesmos. Coisas terrenas, coisas que vai ficar aqui. Isso não é, meus irmãos, não é nós, não é da nossa geração, isso é desde o passado. Quantos que Jesus chamou, segue a mim, e ele, não, eu vou despedir da minha família, eu vou ter que enterrar meu pai, eu vou ter que fazer tal coisa, eu vou ter que... Você está entendendo? Vou ter que fazer tal coisa para depois cuidar de fazer para Jesus. E Jesus disse: em primeiro lugar, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas isso nos falta fé. E aí nós colocamos em primeiro plano as nossas coisas. E Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino. E ele chamou muitos, e muitos daqueles que ele chamou ficou para trás, não conseguiu caminhar com ele. Mas até mesmo os discípulos que caminharam com ele, tiveram um ensinamento, tiveram uma teologia de 3 anos ali, lado a lado, com quem sabia, com quem tinha o conhecimento de ensinar, quem tinha didática de ensinar. E quando estava quase próximo dele partir, os discípulos ainda tinham muitas e muitas dúvidas, assim como nós, nos dias de hoje, continuamos tendo. Senhor, nós largamos tudo, deixamos fazenda, deixamos família, deixamos tudo para trás e para te seguir. E o que ganharemos com isso? Os discípulos ainda tinham essa dúvida. E ele disse: não turbe os vossos corações. Aqui na terra ela tem 100 vezes tanto. E ainda lá no céu pela direita a coroa da vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Você que deixou, você que parou muitas coisas, deixou seus afazeres em casa, deixou suas coisas sem fazer, deixou muitas coisas para trás e veio para adorar, veio para buscar o Senhor. Então tenha certeza que o Senhor multiplicará 100 vezes tanto. Essa é a palavra. 100 vezes tanto. E ainda quando partir daqui, terá direito à coroa da vida eterna. É o mais importante. Mas o Senhor, meus irmãos, Ele veio para isso. Essa promessa que Ele fez aqui, ela se cumpre na minha vida, na sua vida, todos os dias. Glória a Deus. O mundo está repleto de doenças, o mundo está repleto de coisas ruins. Cada dia vem aumentando um tipo de doença, um tipo de enfermidade, mas o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. Às vezes Ele até permite que a enfermidade toque, como Ele permitiu na vida de Jó. Vai lá, prova o meu servo, pode provar, pode tocar nele, eu sei quem ele é, eu conheço ele, pode tocar, porque eu sei que o meu nome vai continuar sendo. Aleluia! Deus maravilhoso. Quantos servos do Senhor Deus permitiu que a Covid tocasse? Muitos. O Senhor pode tocar. Pode tocar. Eu permito que toque no meu servo, eu permito que toque na minha serva, eu sei quem ele é, eu conheço ele, eu conheço ela, eu sei quem é ele, eu sei quem é ela, eu sei o tamanho da fé dela, eu sei o tamanho da fé dele, vai tocar nele, mas você não pode matar, porque eu é quem cuido da vida dele, eu é quem faço.
trânsito, passou na prova, passou ali na hora de descer a sepultura, mas o Senhor o sustentou com as suas mãos, o colocou de pé, e o nome do Senhor foi glorificado. Ninguém vai morrer antes do dia, irmão. O Senhor Jesus até permite que a enfermidade toque. Você sabe para quem que o Senhor permite que a enfermidade toca em mim, toca em você? Às vezes nós balançamos, parece que vamos cair, mas o Senhor tem nos sustentado. Ele deixa acontecer isso para que o mundo veja quem é o escolhido, para que o mundo veja o seu testemunho, para que o mundo conheça o teu testemunho, e através do teu testemunho, almas vêm Glória se romper, almas vêm Santo, se chegar aos pés de Cristo, através do seu testemunho, almas venham se converter para a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Entende isso? É como o apóstolo Paulo disse: sente dores de parto, para que Cristo Jesus não se aumente. Às vezes a sua doença, a sua enfermidade está assolando o seu corpo e Jesus não cura, porque através desta enfermidade almas vão se render aos pés de Cristo. É Jesus. Às vezes, irmãos, nós não entendemos o que Deus faz conosco hoje, o que Deus faz conosco agora. Mas lá adiante é que nós vamos compreender o porquê que Deus permitiu de nós passarmos uma prova. Eu morei na rua, fiquei como mendigo por muito tempo na rua, sem lugar para morar. Depois fui para o norte de Minas, cheguei a ser vice-presidente do centro de Macumba. Passei por várias coisas horríveis, mas hoje eu entendo que passei por tudo isso para que o nome do Senhor fosse glorificado. Passei por tudo isso para que hoje, quando alguém me conta alguma história, e alguém fala do seu sofrimento, da sua angústia, e eu digo para ele: fique em paz, o Senhor é contigo, o Senhor vai te ajudar. Porque Jesus me ajudou, Jesus me resgatou. Assim como Jesus me resgatou, Ele também resgatará a tua vida. Hoje eu tenho experiência com Cristo daquilo que eu vivi. Não foi uma história que alguém viveu, não foi uma história que alguém contou, foi eu que vivi, foi eu que passei por aquela história. Então, irmãos, quando você vive alguma coisa, você tem uma história, você tem um testemunho, e na hora certa o seu testemunho serve. Quando você vê alguém sofrendo, alguém passando e diz: para mim não tem mais jeito, para mim acabou, e você diz: não acabou, agora é apenas o começo de uma história que Deus tem para fazer na sua vida. Porque comigo foi assim quando eu estava lá no fim. Então Ele foi lá, me resgatou, me lavou, purificou o meu corpo e me colocou no altar para ser um pregador da tua palavra, e hoje o nome dele é glorificado. Glória a Deus. Aleluia. Você quer que Deus te use? Então paga o preço. Você precisa que Deus te use, você quer que Deus use a tua vida, que Deus seja contigo, então pague o preço. Tem que pagar o preço. Eu passava de frente ao cemitério, o portão se abria. Eu conversava com o diabo igual eu converso com vocês aqui. Qualquer lugar que quisesse conversar. Então, experiência que eu vivi para entender que as coisas má existem. E as coisas ruins existem. Mas quando Jesus me chamou, quando Jesus me resgatou, quando Jesus purificou, falou: hoje, agora, a sua história será mudada. Eu vou mudar a sua história. Para quê?
Porque eu tenho uma promessa na sua vida. Quando eu tinha 10 anos de idade, então o Senhor olhou para mim, através do cérebro dele, e disse: você será um pregador da palavra de Deus. Eu, apenas uma criança, sem saber de nada. Passou-se 18 anos depois para que se cumprisse a promessa de Deus na minha vida. Eu não sei quanto tempo você está esperando, não sei quanto tempo você está aguardando, você está na fila, esperando se cumprir a promessa que Deus fez da tua vida. Mas eu quero te falar, não saia da fila não, continua na fila esperando, porque no tempo dele, ele vai cumprir, e a promessa dele será fiel na tua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. Vai ser glorificado. Se você tem promessa, o diabo pode até tentar te matar, mas não vai. O diabo pode até tentar tirar a tua vida, mas não vai. Por muitas vezes o diabo tentou tirar a minha vida. Colocava uma arma sobre a minha cabeça, ia puxar o gatilho e não saía nem uma munição. Não disparava a arma. Porque Deus tinha uma promessa comigo. Foi várias vezes. Não foi uma vez. Foi várias vezes. Levava a arma para cima, apertava o gatilho e saía. Colocava na minha cabeça e não saía. Porque eu não morri, porque Deus tinha uma promessa na minha vida. Ninguém morre antes do dia, antes que o Senhor cumpra a sua promessa na vida. Se tem alguém perdido na sua família, se você conhece alguém que está perdido, não desanime, confia no Senhor, porque se ele tem promessa, se ela tem promessa, então a promessa vai se cumprir, assim como o Senhor disse: não vai perder nada, não quero perder nenhum daqueles que o Pai me der. Glória a Deus, aleluia. Somos rebanho do Senhor. E se o Senhor fez promessa, então Ele guarda. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para garantir a vitória na minha, na sua, na nossa vida, na vida dos nossos familiares. Ele disse que é de geração em geração, até a terceira geração, Ele alcançará, Ele derramará poder sobre a vida daqueles que o buscam. Se a tua família, se você é fiel com o Senhor, então a tua casa, a tua família será guardada, porque o Senhor garante a bênção sobre a tua casa. Quem tem promessa não pode morrer. Santo, santo. Eu sou raro Senhor. falar sobre o meu testemunho. Se eu for contar o meu testemunho, toma muito tempo. Eu não gosto muito nem de falar, porque são coisas que ficou para trás. O Senhor nos tocou essa noite para falar de algumas coisas, dar uma pincelada em algumas coisas. Eu não sei porquê, mas Deus o conhece, e Ele sabe. De repente tem alguém que precisa ouvir, precisa saber que se tem promessa não vai morrer. Glória a Deus. Se Deus, Ele prometeu, então confia nele, descansa nele, fica em paz, relaxa, e que o Senhor, Ele vai inclinar como ele inclinou para o salmista. O salmista no Salmo 40 disse: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou-se para mim. Esperar com paciência às vezes dói. A noite não passa, o tempo não passa, a dor não vai embora quando estamos esperando, o sono desaparece, e você não consegue ouvir ninguém. Tem graça lá. Sabe aquele tempo que você fala, parece que ninguém te ouve, parece que você está falando para o vento. Aos quatro cantos você clama e não escuta a resposta.
Mas o silêncio dele é uma frase. Oh, O silêncio dele é uma frase, é uma carta escrita Oh, para você aleluia. poder entender que quando ele está em silêncio, ele está trabalhando, ele está mudando a história, ele está mudando o rumo da minha e da sua vida. Eita, aleluia, Deus maravilhoso. Oh, glória! Você sabe o que é falar? E parece que ninguém te ouve. Você vê naturalmente as pessoas virando as costas para você. Todo mundo diz que não, todo mundo fala não. Antes de você abrir a boca, alguém já fala não tem jeito, acabou. Mas o mestre, o rei dos reis, ele diz sim, tu és meu, tu és pedra preciosa para mim, eu te escolhi no ventre da madre, antes que você nascesse, eu já te conhecia, isso, eu já te conhecia, eu já sabia quem você era, eu permiti a luta, eu permiti o vento, eu permiti que tudo acontecesse, somente para ver até onde você aguenta e até onde você suporta sofrer pela minha causa. Ele canta na até onde você aguenta, eu não sei até onde você aguenta, eu não sei até onde você suporta, mas ele está contigo e quando você não aguentar mais, então ele te pega no colo, ele te carrega, ele te segura pela mão, crente, ele te segura pela mão, crente, e te coloca de frente e sustenta para a glória dele. Xalamanda, oh glória! Oh, aleluia! Ele te sustenta. Aleluia! Oh, glória! Eu tinha esquecido da promessa. Passou-se 18 anos. Um dia eu já estava pregando, já era crente. Já estava pregando, terminei de pregar, 2 almas aceitou Jesus, e aí veio sobre minha mente, sobre a promessa. Aí eu comecei a chorar. Ninguém estava entendendo, quem estava no culto não estava entendendo, porque eu tinha terminado de pregar, 2 almas se rendem, e eu paro diante das almas e começo a chorar. Porque se cumpriu na minha vida uma palavra antiga. Foi lá atrás. Quando eu ainda era pequeno. Eu ainda era uma criança. Não sabia nem falar. Mas Deus não tinha prometido. E o que Deus prometeu na vida de alguém, faça os céus e a terra, mas a palavra dele não passará. Aleluia. A palavra dele não voltará vazia. Às vezes, irmãos, o tempo do deserto é somente para que você possa se amadurecer, para poder ser um crente verdadeiro, ser uma serva verdadeira, ser um servo fiel. O deserto não é para você morrer, o deserto é para te amadurecer. Deus tem um mistério grande no deserto. Ele pega o servo dele e leva para o deserto. Eita, Jeová maravilhoso. Ele pega um cara estudado, um cara cheio de conhecimento, estudou no Egito, todo o conhecimento acadêmico do Egito, toda a ciência,
E agora ele traz para o deserto, ele cria uma situação para trazer ele para o deserto. E agora ele coloca ele no deserto e fala: agora chegou a hora de você aprender comigo. Você aprendeu com os professores do Egito, você é estudado no Egito, mas aqui no deserto quem dá aula sou eu. E agora eu vou te ensinar. Ele coloca fogo na sarça ardente e Moisés começa a olhar e não vê a sarça se consumir, pegava fogo, mas não queimava, e ele viu aquele mistério. E aí o Senhor diz: tira a sandália dos teus pés, porque este lugar é santo. Agora eu vou te ensinar. Eu vou ensinar você a apacentar. Eu vou ensinar a você a cuidar do meu povo. Eu vou te preparar, porque através de você eu tenho uma grande missão para ti. Ele pega alguém que conhece muito e pega aquele conhecimento que você acha que é muito e joga fora e coloca você para aprender de novo. Porque quando eu estou cheio de eu mesmo, então eu não sei, eu não sou nada. Até então eu não estou preparado. Moisés não estava preparado. Tanto que ele cometeu matou o Egito e fugiu. Ele não estava preparado para assumir uma responsabilidade de nada. Mas o Senhor pega ele e traz, e agora fala: agora eu vou te ensinar. É no deserto que eu vou ensinar você. É agora que eu vou preparar. Pega o profeta Elias e põe no deserto, debaixo do pé de zimbro. Para quê? Agora eu vou mostrar para você que eu posso mudar na sua história. Não tem pão, não tem água, mas eu tenho pão, eu tenho água. Água fresca e pão quente. Então agora coma e beba, porque grande é a tua caminhada. Grande é a tua jornada. Então o Senhor está dizendo nesta noite: prepara-te, Israel, prepara para que possa encontrar com o Senhor teu Deus. Aleluia. Nós encontramos com Deus de que maneira? Quando estamos preparados. Não tem como falar com Deus, ter intimidade com Deus, se não estiver preparado. Você só tem intimidade com as coisas, com o Espírito, seja Ele o Espírito Santo, seja Ele o Todo-Poderoso, nosso Deus, ou seja o diabo. Você só vai ter intimidade com Ele se você estiver preparado. Tem muita gente que já passou por lá, no centro de Macumba, e não tinha intimidade com o bicho. Não conversava face a face com ele. Não andava lado a lado com ele. Não bebia na mesma caneca dele. Precisa ter intimidade. O Espírito Santo também. Você precisa ter intimidade com Deus. Para ouvir Deus falar. A voz é suave. E Deus fala o tempo inteiro. Se todo mundo ouvisse Deus falar, o mundo era outro. Mas Deus fala o tempo inteiro e pouca gente consegue entender o que é Deus falando. Até mesmo na igreja, irmãos. É uma igreja lotada, 100, 200 pessoas. Deus fala para 100, 200 pessoas. E você tira ali 10%. O restante entra vazio e vai embora vazio. Ou entra vazio e vai embora na emoção. Aí quando chega no outro dia está vazio de novo. Porque não tem o Espírito Santo, não tem o discernimento das coisas espirituais. Mas Deus aqui nos prometeu
prometeu que se nós ficarmos atentos, se nós dermos lugar, se nós conseguirmos ouvir a voz dele, então as enfermidades, os problemas, as pragas que foram lançadas sobre o Egito, as doenças, não virá sobre nós. E quando eu falar nós, é a minha casa, a sua casa, a nossa casa. Porque as mãos de Deus está cobrindo, as mãos do Senhor está guardando, protegendo o teu povo. É uma coluna de fogo que protege a tua casa. É o sangue do Cordeiro que foi inspirado e foi ungido nos umbrais das suas portas. O anjo da morte passou no Egito, matando, destruindo. Mas aonde tem o sangue do Cordeiro, então, o anjo passou por cima. O anjo foi embora, porque tinha o sangue do Cordeiro sobre os umbrais das portas. Na sua casa, na minha casa, nós temos o sangue do Cordeiro nos umbrais das nossas portas. Então a enfermidade, a doença, a morte, o espírito da destruição não pode chegar. Às vezes o Senhor até permite que o diabo nos toque, lança enfermidade, mas é só para que o nome dele seja glorificado. É só para servir de testemunho. Amém, meus irmãos? Guarda esta palavra no seu coração e palmas bem alegres. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Jesus está curando nesta